Oi, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? E hoje, continuar falando sobre sociedade e globalização, tá? Então, a gente sabe que a globalização, ela é um processo de integração econômica, mas que também é social e cultural, tá? E especificamente hoje nós vamos falar mais sobre os aspectos populacionais da globalização, tá? Então, exatamente por a gente ter o avanço, né, das telecomunicações e também dos transportes, isso tudo também proporciona e intensifica mais ainda os processos migratórios. O que são processos migratórios? São quando nós temos populações que se deslocam no espaço, indo em direção, geralmente, de um país para outro país. Existem outros tipos de migrações, né, que são migrações entre as pessoas do mesmo território, tá? Mas aqui nós vamos focar mais a migração internacional, porque a gente está falando sobre um processo global, tá bom? Então, vamos lá. As migrações internacionais não são fenômenos que se restringem ao atual momento da globalização. Então, apesar do momento da globalização, né, a gente ter uma intensificação desses processos, ou seja, ocorrendo de forma mais frequente, mais intensa, tá? A gente tem que lembrar que a migração existe desde quando a sociedade propriamente existe. Claro que a migração, né, dos tempos antigos, a gente sabe que é um tipo de migração mais demorada, né? E que hoje, devido, por exemplo, à invenção dos aviões, né, a gente tem uma migração que acaba sendo mais rápida, né? Então, essa que é a principal diferença que nós temos da migração de antigamente para a migração dos dias atuais. Ok? Uma coisa também que é muito importante é o seguinte, antes da gente ter esse processo de migração, né, mais atualizado, né, dos últimos séculos, a gente tem que lembrar que o próprio processo de colonização foi uma espécie também de migração, né? Então, quando a gente pega ali o século XV, o século XVI, que nós temos as potências europeias, né, vindo para cá, para a América, a gente tem um processo de migração, tá? Que é praticamente dos países do continente europeu em direção aos países da América, e também isso acontece na África, tá? Então, hoje em dia, a gente consegue ter um tipo de migração que seja inverso também, né? Ou seja, pessoas das Américas, né? Principalmente da América do Sul e da África, que também é um continente localizado abaixo da linha do Equador, portanto, está no hemisfério sul, que vão em direção aos países localizados no hemisfério norte. Então, quando a gente fala sobre... cadê minha caneta? Quando a gente fala sobre inversão na direção desses fluxos entre os continentes, a gente está falando sobre isso, tá? Que no início a gente tinha as pessoas lá dos continentes localizadas na porção norte do país, do mundo, indo em direção aos continentes localizados ao sul. Então, a gente tem esse processo aqui, né? Praticamente no século XV e XVI, e praticamente aí, né, no século XX, XXI, a gente começa a ter o oposto, né? Os países do sul, né, as pessoas das populações dos países do sul indo em direção às populações dos países do norte, tá bom? A gente tem uma ampliação dos movimentos populacionais internamente, ou seja, dentro de cada um dos continentes, ou seja, as pessoas migrando dentro da própria Europa, né, os países europeus migrando dentro da própria Europa, os países latino-americanos migrando dentro da própria América Latina, tá bom? E o que eu acabei de falar,
Se antes a Europa dispersava pessoas pelo mundo, agora a América do Norte atrai migrantes do restante do planeta. Então, o que eu vou falar aqui a respeito da América do Norte, né? Na América do Norte é onde estão os países, né? Estados Unidos, que é o principal, e Canadá, praticamente, tá? Que hoje são considerados países desenvolvidos da mesma forma que os países europeus são, né? Então, é um dos principais países no mundo, tá? Para onde se tem essa migração em direção aos países da América do Norte e da Europa, tá? Então, são os dois atrativos, né, que existem no mundo, onde principalmente os países da América Latina, tá, e da África migram para essas regiões, tá bom? Isso em função, como eu falei, do fator econômico, né? Então, porque são países desenvolvidos economicamente. Deu para entender? Ok. A partir de então, a gente vai começar a falar sobre os fluxos, tá? Populacionais, internacionais que nós temos no mundo, tá? E nós vamos falar sobre, né, inicialmente, o fluxo de trabalhadores, tá? Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre processo de migração é a gente entender que existem dois fatores, né? Um que é chamado de fator repulsivo e outro que é fator atrativo. Qual é a diferença? Fator repulsivo, né, são os motivos pelos quais afasta, né, uma pessoa de uma localidade. Por que você quer sair desse país, né? Essa é a pergunta, né? Existem vários motivos, né? Por exemplo, fatores naturais, né, como seca, catástrofes de modo geral. Existem também fatores políticos, né? Pessoas que foram exiladas, existem fatores religiosos, enfim, existe uma série de coisas. E também existe o fator, né, crise econômica, desemprego, que isso vai fazer com que as pessoas elas migrem, né, para outros lugares onde elas se sintam mais valorizadas em seu trabalho. Então, quando a gente fala de fluxo de trabalhadores, a gente está falando de pessoas que migram exatamente, né, que se enquadram nesse perfil trabalhista, nesse perfil laboral, tá bom? Então, vamos lá. É muito comum, né, a gente ter trabalhadores se deslocando em diferentes lugares do mundo e o principal motivo, né, em busca de melhores condições de trabalho e de vida, né? Ninguém vai migrar, ninguém vai se mudar para um lugar que não seja um lugar que seja melhor do que ele já está, tá bom? E esses trabalhadores são responsáveis por contribuições importantes para a cultura e para a economia dos países onde escolhem viver. Ou seja, esses trabalhadores eles vão integrar, né, na sociedade, né, para o país de destino que eles estão indo, tá bom? E daí a gente tem uma classe de trabalhadores e que também são migrantes. Espera aí, que eu estou tentando aqui arrumar minha caneta. Então, a gente tem uma classe, né, de trabalhadores, que esses trabalhadores, né, eles se enquadram, né, no que a gente chama de fuga de cérebros. O que é isso, né? É um movimento caracterizado pelo deslocamento de profissionais altamente qualificados, ou seja, pessoas que estudam a vida toda, que constroem uma carreira, né, que saem do ensino fundamental, faz ensino médio, faz ensino superior e a partir daí fica o resto da vida estudando, né? Faz pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, enfim, tá? Então, esses profissionais, eles são altamente qualificados, ou seja, são muito estudados e são provenientes dos países subdesenvolvidos, né? Dentre eles o Brasil, tá? Que buscam melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos, tá bom? Então, geralmente nos países subdesenvolvidos não se tem muito campo para eles trabalharem, porque eles são bastante especializados, né?
e geralmente são pesquisadores, né? São pessoas que fazem pesquisa, que estudam bastante e muitas das vezes não tem esse incentivo no país local, né? Isso acontece muito no Brasil também, né? É a realidade de diversos países subdesenvolvidos e que eles acabam indo, né, migrando para países onde eles tenham essas condições melhores de trabalho e de carreira, tá bom? Desses países, né, que nós temos, os Estados Unidos é o que mais recebe imigrantes, tá bom? Deu para entender o que é fuga de cérebros? E aqui nós temos um mapa, tá bom? Então, vamos interpretar esse mapa, tá bom? Vamos começar pelas regiões roxinhas, né? Então, essas regiões roxinhas, como diz aqui na legenda, tá? São as principais regiões de partida, ou seja, da onde as pessoas estão saindo, da onde as pessoas estão indo embora. A verde, tá? São países que acolheram, né? E acolheram fortes efetivos de migrações internacionais, ou seja, se as pessoas elas estão saindo, elas precisam chegar em algum lugar. Então, nesse mapa nós temos, né, praticamente em roxo, da onde a maior parte dessas pessoas sai e em verde da onde que essas pessoas chegam, tá bom? Então, as setas em azul significam, ó, tá escrito aqui embaixo, os fluxos de migrantes com pouca ou nenhuma qualificação, né? Ou seja, aquelas pessoas que elas migram, né? Não necessariamente elas se enquadram dentro do grupo fuga de cérebros, né? Porque a ideia de fuga de cérebros tem esse nome porque são considerados, né, pessoas muito intelectualizadas, então são trabalhadores, assim, de modo geral, tá? E em vermelho, tá? Ou marrom, não sei o que você está enxergando, são as pessoas, né, que migram mesmo e que se enquadram dentro do fuga de cérebros, né? Então, só para vocês terem aí uma ideia de como que funciona, né, esse processo de imigração e que vocês podem perceber, né, aqui o Brasil, tá? Praticamente sai um grupo mais sai do que recebe, né? Pessoas trabalhadoras e que geralmente, né? Se tem um fluxo aí muito intenso para a Europa de trabalhadores não qualificados, ou seja, de pessoas que não necessariamente, né? Elas têm pouca ou nenhuma qualificação, ou seja, não tem estudo ou coisa desse sentido, mas que elas vão trabalhar em outros países porque julgam que as condições de trabalho ainda são melhores, tá bom? Mesmo que elas trabalhem em serviços com pouca qualificação, ou seja, a gente sabe que trabalho, né, estudo está diretamente relacionado, né, ao quanto que você ganha, ao quanto que você é valorizado e quanto menos estudo você tem, menos valorizados, menor são os seus salários, né? Então, não necessariamente elas migrando, tá? Elas conseguem almejar esse objetivo, mas algumas sim, tá bom? Tranquilo? Alguma questão? Alguma dúvida? Não? Deu pra entender? Ok. Continuando. E tem um outro tipo de migração, né? Que também é uma questão de trabalho, né? Sem ser a fuga de cérebros, que é a chamada migração sul-sul. O que isso quer dizer? É o fluxo migratório de trabalhadores que ocorre entre países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, a primeira é entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, e esse é subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. O que isso significa? Países em desenvolvimento são aqueles países, né, que já foram industrializados, tá? Diferente dos subdesenvolvidos, que em sua maioria, tá, são países agrários, e esses países em desenvolvimento têm uma condição melhor do que os países subdesenvolvidos, mas ainda é pior do que os desenvolvidos, ou seja, está ali no meio termo, né?
Então, se for para ir para uma escala, a gente tem países subdesenvolvidos, tá? Em desenvolvimento e desenvolvidos, né? Então, em desenvolvimento ali tá no meio. E por que a gente fala que é sul-sul? Porque a maior parte dos países desenvolvidos estão localizados na parte norte do planeta, e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos estão localizados na parte sul do planeta. Então, é praticamente indo numa relação sul-sul, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Os trabalhadores que deixaram os países da África subsaariana, ou seja, que estão abaixo do deserto do Saara, como Angola, para viverem na África do Sul, ou de haitianos que passaram a viver no Brasil. Ou seja, todos esses lugares estão localizados no hemisfério sul, tá bom? Só que a África do Sul e o Brasil são considerados países em desenvolvimento e possuem uma condição de trabalho um pouco melhor do que dos países subdesenvolvidos. Deu para entender? Ok. O outro tipo de imigração que nós vamos ter são as migrações religiosas ou peregrinações, ou seja, são deslocamentos temporários, obviamente, que por motivos religiosos, e nós temos alguns exemplos aqui, né, que a gente pode dar, que são exemplos, assim, bem famosos, tá bom? O primeiro deles é a cidade de Meca, tá? Essa cidade é localizada na Arábia Saudita, e é considerado o centro religioso do islamismo, tá bom? Por quê? Porque foi onde viveu durante grande parte da vida seu principal profeta, Maomé, tá bom? Daí, os muçulmanos seguidores do islamismo devem visitar a cidade pelo menos uma vez na vida e fazer suas orações diárias com o corpo voltado em direção a ela, independentemente do local do mundo onde esteja, tá? Então, Meca é a cidade sagrada dos muçulmanos, tá bom? Tranquilo? Outra cidade também religiosa que é muito famosa é a cidade de Jerusalém, que está localizada em Israel, tá bom? Então, todos os anos, né, essa cidade recebe milhares de peregrinos de todo o mundo, pois é considerada sagrada para as 3 grandes religiões: catolicismo, judaísmo e islamismo, tá? Então, Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões, tá? Por quê? Porque tanto o catolicismo, o judaísmo e o islamismo têm origem na mesma história, né? Naquela questão de que vai vir um Messias, né? Vai vir um profeta, tá bom? O catolicismo, né, considera que esse profeta é Jesus, o judaísmo está esperando até os dias atuais, e o islamismo considera que esse profeta é o Maomé, tá bom? Por isso, a importância dessa cidade. Juazeiro do Norte, né, colocando aqui um exemplo brasileiro, né, que está no Ceará, e Aparecida em São Paulo, também são cidades de peregrinação, tá bom? Pois muitas pessoas se dirigem para fazer suas orações e visitar os templos católicos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que é uma migração religiosa. Então, uma migração, ela pode ser permanente, né? A pessoa sai de um lugar e vai para o outro e fixa lá, né, por longo tempo, ou pode ser temporária, como a gente tem o caso das migrações religiosas, tá bom? Outro tipo de migração, sem ser a de trabalho e sem ser a religiosa, é migrações de refugiados, tá bom? O que são migrações de refugiados, tá? Então, refugiados é aquele tipo de migração que você não planeja, né? De modo geral, todas as anteriores, elas são planejadas, né? Então, você vai fazer uma migração por uma razão de trabalho, você se planeja para aquilo, né? Você vai fazer uma migração religiosa, você se planeja, né,
para aquilo. Agora, uma migração de refugiado, não. Migração de refugiados são aqueles casos extremos, né? São pessoas que são submetidas a catástrofes naturais, que são submetidas a perseguições, ou seja, vivem em situações, em cenários de guerra, em que se a pessoa não sair dali, ela não consegue sobreviver, né? Então, o nome, na verdade, né, migração de refugiado, vem dessa ideia porque ela precisa se refugiar em algum lugar, ela precisa procurar um lugar seguro, ela precisa, né, dessa assistência. E muitas das vezes não é um tipo de migração desejada, mas é o necessário, é o que dá para fazer ali no momento, tá? Então, os dilemas enfrentados pelos grupos de refugiados no mundo moderno, né, ou seja, a pessoa que ela é forçada, né? É uma migração forçada, na verdade. A pessoa que é forçada a sair de algum lugar, que ela não está fazendo aquilo voluntariamente, muitas das vezes ela acaba se deparando com uma série de situações, de problemas que ela precisa pensar depois, né? O que vai fazer. Então ela age de imediato, eu preciso sair desse lugar, eu preciso sobreviver, eu preciso fazer alguma coisa, e depois que ela senta, para e reconstrói a sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, né, que quando uma pessoa ela tem que migrar, né, para se refugiar, ela não consegue muito que decidir, né, para onde vai. Ela tem que ir aonde dá para ir, né, aonde ela consiga minimamente ser acolhida, né. Então, um dos seus principais problemas e principais medos é se ela vai ser aceita, né, ou integrada na sociedade, né, da onde ela for parar. Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo que foi real, né? No caso dos haitianos, né? O Haiti é um país que se localiza na América Central, né? E a gente está aqui no Brasil, na América do Sul, né? Lá teve um grande terremoto, entrou uma crise humanitária, as pessoas ficaram com fome, as pessoas não tiveram muito com o que sobreviver e elas começaram a sair, né, do Haiti para tentar se refugiar. Um dos destinos que essas pessoas saíram e chegaram, né, foi no Brasil, né? Então, outro idioma, outra cultura, enfim, a pessoa chega, né, no território, não sabe se vai ser aceita, se não vai. A priori, ela entra ilegalmente, né, porque acaba que ela vai mesmo por instinto, ou então aonde a maioria está indo, sabe? E é uma situação que acaba sendo perigosa porque ela não sabe, né, o que vai acontecer depois. Então, assim, um dos piores problemas é se vai rolar essa integração na sociedade, né, que vai acolher, né? Muitas das vezes não acolhe, né? Outras sim, tá bom? Outra situação, se elas vão conseguir retornar ao seu país de origem, né? Então, quanto tempo que elas vão ficar num lugar, né, que elas não conhecem, num lugar que ela se sente fora de perigo, né? Mas não necessariamente é acolhida. E quando que vai retornar? E se retornar, será que vai estar tudo da mesma forma? Ou vai estar diferente? Será que vai estar melhor? Será que vai estar pior? Enfim, tem todas essas questões, tá bom? Outra situação é contrastes culturais, né? Então, quando as pessoas elas se refugiam, muitas das vezes elas podem, né, ir para lugares, né, que seja completamente diferente, a cultura seja completamente difícil, né, de conseguir se integrar, né, aprender o idioma, aprender a sobreviver num lugar em que não se conhece ninguém, tá bom? E pode acontecer do retorno se tornar impossível, né? Pois o que se deixou para trás talvez não exista. Então, tu imagina a situação, né, psicológica de um refugiado ter que passar por isso tudo e ter que deixar tudo para trás, né? Pelo menos para tentar sobreviver. Então, essa é a situação, né, que a gente chama de migração de refugiado. Ok? E daí a gente, né,
divide dentro dos refugiados diversos grupos diferentes, tá? Então vamos por partes, né? Vamos começar com os refugiados. Um minuto. Vamos começar com os refugiados políticos, né? Então vamos lá. O que são refugiados políticos, né? Então, antes da gente chegar e falar sobre os refugiados políticos, né? É importante a gente falar, né, de modo geral, né, o que são refugiados, né? Dei uma introduçãozinha no slide anterior, mas eu acho que agora é para valer, tá? Então, refugiados são frequentemente migrantes internacionais deslocados forçadamente, né, que é diferente dos outros tipos de migração que é voluntária, tá? Por motivos políticos, né? Ou seja, por motivos políticos são pessoas geralmente, né, que protestam contra as atitudes de governos, principalmente os governos ditatoriais, tá? Como guerras, né? Você está ali no meio de uma situação de guerra, você precisa sair, você precisa se proteger. Perseguições por rivalidades étnicas, né? Então é muito comum a gente ter vários tipos de grupos diferentes convivendo no mesmo território e esses grupos se rivalizarem, tá? Ou religiosas, né? Pessoas que, diferente da migração religiosa, em que as pessoas vão, né, por um motivo de festa, né, por um motivo de apreciar, né, um lugar religioso, né, geralmente numa data específica. Aqui, nesse caso, os refugiados são pessoas que são de outras religiões e que são mortas, que são perseguidas, que são caçadas, que são colocadas em fogueiras, essas coisas assim, tá bom? Então, só não confundir, né, migração com religiosa com migração de refugiados por causa religiosa, tá? Então, aqui a gente está falando de uma situação de violência, tá bom? Disputas pelo poder também, isso pode gerar, né? Muitas das vezes através aí do uso da violência, né, como nós temos o exemplo, né, de ataques terroristas, por exemplo, entre outros, tá? Então, os refugiados, na maioria das vezes, são pessoas que se deslocam não apenas em busca de melhores condições de vida, mas principalmente em busca de sobrevivência. Então, aí perceba a diferença entre você sair de um lugar em busca de melhores condições de vida, que você chega, você planeja, você pesquisa, você decide ver com antecedência, para uma situação que você precisa sobreviver, né? Uma coisa assim inesperada, que você acordou num dia, começa um bombardeio, um ataque, você precisa fazer alguma coisa, pegar o que tem e ir para outro lugar, tá? E muitas das vezes esse ir para outro lugar implica atravessar fronteiras de um país para o outro, tá bom? E nesse processo, muitas das vezes a nacionalidade é perdida em seu país de origem e negada no país de destino. Aí, isso, além de ter toda essa problemática, né, de você ter que sair porque você quer sobreviver, né, e ter que lidar com situações completamente inesperadas, você ainda pode passar por essa situação, né, de você perder a sua nacionalidade, ou seja, você não ser mais reconhecido no seu país como um cidadão e você também não ingressar na cidadania de nenhum país. Então você fica ali naquele meio termo, né? E isso é ruim porque implica aí nas questões, né, de direitos, né, que praticamente são perdidos, tá bom? Em muitas situações, né, quando os refugiados eles migram, né, eles acabam parando nos campos de refugiados, né? O que é isso? São áreas especiais onde os refugiados eles acabam sendo confinados, tá bom? Então, isso são os campos de refugiados, né? Onde essas pessoas elas acabam ali ficando a partir do momento que elas chegam no destino, tá bom? Mas aí se pergunta, tá, professora, e aonde isso mais acontece, né? Como é que é esse processo? Enfim, grande parte dos refugiados é oriunda de países subdesenvolvidos, principalmente da Ásia, África e alguns países da América do Sul, tá bom? Então, esses são os países, né, onde muitas das vezes
se tem esses tipos de conflitos, né, que são os conflitos políticos, tá bom? Aí eu tenho um exemplo para vocês, né? Então vamos no exemplo, né? Com a guerra civil que acontece na Síria, então a Síria é o país onde nós temos o maior número de refugiados no mundo, tá? Então isso é bastante recorrente até os dias atuais, tá? Desde 2011, estima-se que 13,5 milhões de sírios abandonaram seus lares e suas famílias em busca de refúgio, principalmente em países da Europa, enfrentando uma arriscada travessia pelo mar Mediterrâneo e também caminhando por longas estradas de terra até encontrar um lugar para se abrigar, tá? Então esse processo é um processo muitas das vezes arriscado, tá? Onde infelizmente algumas pessoas se acidentam, outras pessoas morrem, tá? Então nessa travessia, né, pelo mar Mediterrâneo, acaba sendo com barcos, né, superlotados, e isso acaba comprometendo a segurança das pessoas que estão nessa travessia, tá bom? Então vamos lá. Nós temos os refugiados ambientais, tá? Que é diferente dos refugiados políticos, que são grupos humanos que se deslocam por causa de desastres naturais ou desequilíbrios ambientais, como enchentes, inundações causadas por grandes obras, acidentes com componentes nucleares, terremotos, áreas em processo de desertificação, entre outros, né? Então, ambientais, a gente está falando aqui de fenômenos catastróficos, né? Sejam eles naturais ou não, né? Porque um acidente nuclear não é um acidente natural, né? Um acidente nuclear geralmente é de uma usina ali que vaza, né, o elemento químico e é muito tóxico e tem que se deixar a área, tá bom? Mas existem outras situações, né, como o processo de terremoto, vulcanismo, né, tsunami, dentre outros, né, que as pessoas elas têm que pegar as coisas e correr o mais rápido que conseguir, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo do terremoto que atingiu o Haiti, na América Central, em 2010, deixando milhares de desabrigados e mortos, né? Então, como a gente fala aí sobre a questão, né, do terremoto, o que acontece depois é que abala aí as estruturas, né, do país, né, as estruturas energéticas, econômicas, sociais, né? E isso gera uma crise humanitária que, dependendo do país e dependendo da magnitude do terremoto, né, isso gera uma onda de refugiados, tá? Que foi o caso do Haiti. Então, continuando falando do Haiti, é o seguinte, né? Exemplificando de novo. Apesar de receber ajuda financeira e humanitária de outros países, a situação social da população haitiana se tornou bastante precária, obrigando muitas pessoas a buscar refúgio em outros países. O Brasil foi um dos países que enviou tropas militares em missão de ajuda ao Haiti e também recebeu uma grande quantidade de imigrantes haitianos que tentam se inserir no mercado de trabalho e se adaptar aos costumes da nossa cultura, tá bom? Então aí nós temos um exemplo de refugiados na América, o qual o Brasil também participa, né, disso. Só que tem uma questão. Quando a gente fica falando sobre o processo de imigração, né, é quase que instantâneo que a gente tem que lembrar de uma coisa chamada xenofobia, né? O que é xenofobia? Xeno significa estrangeiro, fobia significa, né, aversão, rejeição, né? Então, xenofobia, né, é, a grosso modo, né, rejeitar estrangeiros, né? Só que muitas das vezes essa rejeição, ela vira numa proporção, né, que sai da discriminação, vai para violência, vai para uma série de outras questões mais sérias, tá bom? Então, vamos lá.
Xenofobia é um sentimento caracterizado pela aversão a pessoas, crenças e modos de vida diferentes dos seus, né? Então tá aí na linha da intolerância. Os países desenvolvidos são muito procurados por migrantes que desejam melhores condições de vida e trabalho. A xenofobia é associada ao pensamento equivocado de que os imigrantes seriam concorrentes e causadores de problemas. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui em contexto, né? Quando a gente tem os tipos de migração, como eu venho falando desde o início dessa aula, né? Pessoas que planejam, né, sair dos seus países por motivos de trabalho, né? Pessoas que vão, né, por motivos religiosos e até mesmo os refugiados. A gente sabe que alguns estrangeiros são muito fáceis de se identificar. Por quê? Por causa do jeito de falar, o modo de se vestir, por causa da cultura, enfim, uma série de coisas, né? Então, alguns países, principalmente os países desenvolvidos, principalmente mais ainda os países europeus, né? Onde a gente tem, por exemplo, uma grande massa de imigrantes indo à sua direção, né? Principalmente a galera refugiada, né? Como eu acabei de dar um exemplo aí da Síria, né? Que migra em direção à Europa, mas não é só os sírios que fazem isso, né? Uma série de outros refugiados também fazem isso, né? Vão em direção aos países desenvolvidos e começa a encher, né? Vamos dizer assim, de imigrantes, e isso começa a incomodar a sociedade local, né? Por quê? Muitas das vezes por preconceito, tá bom? E uma das questões, né, que é levantada é por que a gente não pode aceitar os estrangeiros, parte da ideia de que os imigrantes seriam concorrentes, ou seja, seriam mais pessoas para disputar, né, o mercado de trabalho, seriam mais pessoas para ocupar a cidade e deixá-la cheia, e isso promover mais aglomeração e os governos não darem conta, né, de gerir essa população excedente, né? Em outras palavras, essas pessoas precisam de um lugar para morar, essas pessoas precisam utilizar o transporte, então se culparia os imigrantes por causa dos transportes lotados, se culparia os imigrantes porque tem uma população de rua crescente, se culparia os imigrantes por diversos problemas, tá? Sociais e também problemas culturais, tá? Então, isso que é a xenofobia. Só que essa ideia de ameaça, né, ao mercado de trabalho não é bem assim, tá bom? E a gente vai ler aqui, né, para eu ir mais na ordem certinho com vocês, para eu não me empolgar e explicar antes, né, da ordem. Então, vamos lá. Como o mercado está saturado nos países desenvolvidos, ou seja, tem muita gente, os imigrantes ameaçariam, coloca aí entre aspas, porque isso é só uma suposição, tá? Então, ameaçaria a mão de obra local, aumentando o desemprego e pressionando os salários para níveis mais baixos, tá bom? Movidos pelo sentimento da xenofobia, grupos de pessoas agem com discriminação e preconceito contra imigrantes, principalmente os originários dos países mais pobres, tá bom? A xenofobia também é responsável por diversos casos de agressões e hostilidades a grupos e famílias de pessoas imigrantes, tá? O preconceito também pode ser observado em alguns países que impõem as leis que barram a entrada de imigrantes oriundos de países subdesenvolvidos, tá? Então, vocês percebam, né, que o objetivo, né, da ideia da xenofobia vem muito dessa ideia, né, pejorativa, dessa ideia, né, de trazer, né, como se os imigrantes, né, fosse a causa de inúmeros problemas, sendo que esses imigrantes são selecionados, ou seja, isso acontece majoritariamente com, né, imigrantes originários de países mais
pobres, né? Porque dá aquela ideia de não vai acrescentar tanta coisa assim. Muito pelo contrário, né? Vai encher mais ainda esse mercado, vai ter mais gente desempregada e vai desvalorizar os postos de trabalho, né? Na prática não é bem assim, mas a ideia da xenofobia é exatamente isso. É uma questão preconceituosa que muitas das vezes resulta em agressões. Vamos a um exemplo aqui. Nos Estados Unidos é comum o registro de atitudes xenofóbicas contra mexicanos e muçulmanos que vivem no país. Então aqui nós já temos um grupo específico a ser hostilizado, um grupo específico a ser perseguido, né? Então existe um preconceito muito forte nos Estados Unidos em relação aos latino-americanos, né? Principalmente os mexicanos e também os muçulmanos, tá bom? Outro exemplo, em alguns países da Europa, o sentimento de xenofobia é responsável por diversos ataques a abrigos de imigrantes, né? Então, além de todas aquelas questões, principalmente dos refugiados, né, que saem do seu país porque está passando por uma situação muito, muito difícil, muito complicada, ainda tem esse problema da rejeição, né, de não serem acolhidos no locais onde eles chegam, né? Então, por exemplo, né, chegando ali nos Estados Unidos, se você for mexicano ou for muçulmano, você já é um alvo aí da xenofobia, tá? Claro que isso não é uma atitude legal, não é uma atitude sensata, não é correto, né? Obviamente, mas é algo que existe e a gente tem que pensar, né, a respeito disso. Então aqui, né, nós temos, né, tá em inglês, mas vamos lá, né, nós temos aqui a legenda, né, números, né, de refugiados registrados por país, em junho de 2015. Quanto mais escuro, né, significa que tem um número maior de pessoas, né? Então, assim, nitidamente, né, a gente percebe que, né, os principais, né, lugares, né, que receberam, né, as pessoas refugiadas, né, nós temos aqui os Estados Unidos, né, que recebe bastante, né, refugiados, alguns países aqui da Europa, né, da Ásia, tá? Então a gente consegue aí perceber que são bastante gente e que também os destinos, né, em que esses grupos de refugiados, também tem uma galera aqui na África, né, os países vizinhos, né, a outros países que estão tendo conflitos. Então, assim, voltando, a gente percebe, né, que são também países específicos, né, que esses grupos de refugiados, eles se direcionam, tá bom? Alguns grupos se direcionam, né, para lugares perto e outros também se direcionam para lugares mais distantes. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.